E agora a gente tem um outro convidado aqui que está vindo no nosso canal pela primeira vez, né? Ele se chama Tiago Ortaet, né? Um nome até difícil. Depois eu vou até perguntar para o Tiago aqui qual que é a origem desse nome, né? Porque a gente não vê comumente aqui no Brasil. Mas a gente está trazendo ele aqui. A gente vai falar de uma coisa bem diferente, uma coisa muito inovadora que é bem legal, que é a questão do mandato coletivo. Tiago, seja muito bem-vindo ao canal Participo e boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos os seus web participantes aí. E é uma honra participar com você aqui desse papo. Eu digo que sempre quando a gente vai pensar o futuro da nossa cidade, é sempre um privilégio, porque nós somos vanguardistas nesse sentido, né? De planejar o futuro e pensar no presente também. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero que possamos nos conhecer em breve pessoalmente, né? Mesmo nessa pandemia, mas possamos tomar um café e falar da cidade, pensar em projetos. Vamos sim. Opa, a gente tem várias ideias aí que a gente pode ir soltando. Bom, mas antes da gente começar nosso Legal. bate-papo, vou deixar para vocês aqui as redes sociais do Tiago Ortaet, tá bom? É o diversos mandato coletivo. Você vai encontrar lá no Instagram e no Facebook também. Diversos mandato coletivo. Lá você vai encontrar os projetos, a atuação e todo o material aí que o Tiago e o grupo a qual ele pertence estão aí trabalhando nessa campanha. Tiago, mas vamos lá. Explica pra gente essa coisa diferente aí que muita gente ainda não conhece. O que, que é um mandato coletivo? É isso aí, Danilo. Então, o mandato coletivo é algo que é novo aqui no Brasil, mas já é uma ideia que vem lá de uma das democracias mais reconhecidas, né, do planeta, que é na Suécia, e um grupo de professores com alunos na cidade chamada Vallentuna, na Suécia, decidiu propor uma candidatura para o parlamento sueco e eles foram bem-sucedidos. E a visão era que fosse muito mais horizontal, muito mais plural, muito mais participativo. Porque essa questão de representatividade nem sempre ela é de fato como deveria ser. Né? Muitas vezes o vereador está preocupado só na rua onde ele mora, no bairro onde ele mora, mas ele esquece que é preciso legislar para uma cidade inteira. E muitas vezes, a gente sabe que isso é comum, esses velhos políticos ficam deitados eternamente em berços esplêndidos e ficam aí por mandatos e mais mandatos, ou comprando voto, ou no status quo se estabelecendo no poder. E não é isso que a cidade merece, não é isso que a gente quer. E eu acho que cada vez mais essa geração, né, principalmente não só a minha, eu creio que nós temos a idade próxima, mas não só a nossa, mas também essa nova geração que está surgindo aí, de eleitores muito mais conscientes, que diz não à compra de voto e que diz sim à democracia participativa, inclusiva, para a gente fomentar a cidadania. Então, eu, como sou educador há quase 18 anos na cidade de Guarulhos, leciono em escola pública, estadual, na periferia. Eu que nasci na periferia, tenho muito orgulho disso, mas o que eu costumo dizer é que não é porque eu tenho orgulho de onde eu nasci que eu vou me conformar com os absurdos de muitas políticas públicas nem sempre darem conta de dar oportunidade ao jovem, né, de valorizar o idoso, né, com a sua história, com toda a sua experiência. E aí a gente propõe esse mandato coletivo e para você ter uma ideia, logo de cara, a gente já deixa bem claro que esse nosso mandato coletivo, ele é não só no discurso, ele é na prática. Tanto é que nós temos, dentro do nosso coletivo, nós temos LGBT, cristãos, nós temos uma idosa que é uma querida nossa. Eu digo que a dona Cleta ela é muito mais ativa que muitos jovenzinhos de 15, 20 anos. Ela tem 83 anos e é ativista cultural, está com a gente também. Nós temos jovens de 19 anos, gente da saúde, gente da cultura, dos direitos humanos, e é isso. A gente, assim que entrar, se o povo assim permitir, né, com o voto, a urna é soberana, o povo assim permitir, nós não vamos ter comitê, nós não vamos ter escritório político, como a gente costuma ver. Nós vamos ter um cowork que vai se chamar a Casa das Ideias. Por que isso? Porque é algo muito plural. É a casa das ideias, porque vai ser a casa do artista, a casa do empreendedor, a casa do educador, vai ser um espaço de indução de cidadania, né? Então a gente acredita muito nisso, que o mandato do vereador ele pode muito mais. A gente está cansado de ver vereadores aqui, Danilo, a se preocuparem durante os 4 anos em fazer homenagem a personalidades, de fazer nomear ruas e praças. Isso é pouco, isso é 1% do que um vereador deve fazer. Ele deve fiscalizar, sim, o legislativo, aliás, deve O executivo. fiscalizar o executivo, né?
que é o prefeito. Nós temos um bom relacionamento com o prefeito Guti, estamos ao lado dele e, independentemente dessa nossa proximidade, nós vamos ter o ato de fiscalizar, porque é obrigação, e propor leis que impactem a vida das pessoas de fato, e não só o que esses políticos têm feito nos últimos anos. Certo, Thiago. Agora me fala uma coisa, você que já está em campanha, né, você e o seu grupo, né, é, como é que é a recepção das pessoas quando você traz essa ideia nova, né, assim, de promover uma mudança, né, significativa, porque o grupo de vocês, como você falou, é um grupo diversificado mesmo, né, e isso é Sim. importantíssimo numa democracia, Uhum. mas como é que é a recepção das pessoas? Porque Guarulhos, às vezes, eu sinto que é uma cidade que ela tem toda uma estrutura assim de capital, porém a De gente vê de metrópole, metrópole, mas né? é provinciana. Exatamente, provinciana, assim, a gente vê ainda. Eu não vou falar que tem coronéis aqui na cidade, né? Eu não vou afirmar isso, Olha né? que alguns têm, hein? Então eu afirmo. E vou dizer mais. A gente tem aqui políticos, muita gente não sabe. Eu acredito que mais de 90% da população não saiba disso que eu vou dizer agora. Nós temos políticos aqui com 8, 9 e político indo para 10 mandatos. Meu Danilo, Deus. isso não é saudável para a democracia. Eu tenho 37 anos. Eu estava nascendo. Esse cidadão já era vereador de Guarulhos. Eu tenho 37 anos, sou pai de 2 filhos e o cara continua vereador e quer o 10º mandato. Assim, não é possível, sabe? A gente sabe que existem os guetos em que eles compram votos e a gente está se esforçando para levar uma mensagem na simplicidade. A gente está visitando os coletivos, os busões, né, os ônibus, falando da nossa proposta. E eu peço aqui a licença para você já para falar de mais um projeto. Uhum. Porque é muito importante a gente falar de projeto, Danilo, porque as pessoas acabam sendo mal informadas e acham que o político tem que merecer o seu voto só porque ele é bacana, porque ele é popular ou porque ele tem muitos amigos. Gente, quando a gente vai contratar alguém, se a gente tem uma empresa, a gente não vai atrás do currículo da pessoa, a gente não pede currículo. Por que para político não tem que pedir currículo? Tem que saber o que ele estudou, quais são os projetos dele, o histórico, se ele é um cara ético, se ele é um bom profissional, um cidadão correto, né? Então, um projeto que a gente quer logo de cara, assim, é o projeto número 1 dos mais de 60 que nós temos, discutindo com a população, é a gente propor a redução do salário de todos os vereadores, porque a gente quer colocar o salário dos vereadores idêntico ao de um professor de escola pública, porque não é justo que um professor de escola pública que forma todas as outras profissões, que passa a vida inteira estudando, que faz especialização, curso de extensão, magistério, aí tem lá 400, 500 alunos por ano, quando é o caso de professor especialista, quando é pedagogo também acompanha ali toda a fase inicial da criança. Não é justo que o professor ganhe 2, 3, 4 mil e um vereador ganhe 15 mil reais. É injusto. Então a gente quer mexer nas estruturas mesmo, sabe? Aí muita gente fala, mas isso não vai ser aprovado. Eu sou a favor da crença absoluta de que só a força dos juntos constrói uma sociedade melhor. E eu digo mais, se a gente fizer uma pressão popular, com a participação do povo, a imprensa, claro, fazendo a cobertura, que a imprensa tem um papel fundamental nisso, eu acredito sim que isso pode ser aprovado. Porque se tem uma coisa que político mais tem medo, é de gente reunida, de povo. Aí eles afinam e rapidinho aprova essa lei, que, claro, vai ser exemplo para o país inteiro, porque isso não tem acontecido nas grandes cidades do país. Legal. Tiago, deixa eu começar a entender um pouco mais dos projetos de vocês, né? Eu acho isso Uhum, muito bacana. Aí até agradecer também a todos os servidores públicos aqui da Prefeitura de Guarulhos que têm acompanhado o nosso verdade. canal. Gente, obrigado. E agradecer também a todos os professores que nesse momento de pandemia tiveram que se reinventar, tiveram que, Com sabe, se certeza. desdobrar, né? Você também é professor, Tiago. Imagino, né, que Sim, vocês sim, tiveram, assim, muitas dificuldades, e não é só a questão de aprender, mas é também a estrutura que é muito precária ainda aqui no Brasil, né? Então, sim, sabe, muito. gente, parabéns a todos os professores que estão aí atuando. Mas, Thiago, vamos lá. Quando a gente fala de grupos diversos, a gente tem problemas ainda de preconceito, assim, extenso no Brasil, né? Ele é Com extremamente certeza. radical. E ao você falar que você tem alguém que pertence ao grupo LGBTQIA+, no seu grupo, eu acho interessante a gente discutir uma coisa. Como é que a gente incentiva
né? Eu não sei se vocês têm projetos, se vocês vêm discutindo sobre a questão da inclusão cada vez maior do público LGBT nos postos de trabalho, porque a gente vê muita exclusão da família, a gente vê às vezes exclusão na escola, vê exclusão no mundo do Claro, trabalho e o que sobra é a prostituição, né? E a gente não pode deixar esse público só com essa claro opção, que não, né? E como é que é claro que essa não. discussão aí com vocês, Thiago? Sim, ela é uma discussão muito séria, muito plural, como deve ser, Uhum. e a gente entender de que política pública é para todos, né? Inclusive os grupos identitários. Né? A gente está falando você não precisa ser negro para você ser antirracista, porque Sim. mais do que não ser racista, você precisa ser antirracista. Nós temos o dever de combater o racismo. E nós também temos o dever de combater a homofobia em todas as instâncias possíveis e todos os nossos espaços, locos sociais, nossos espaços de atuação, seja dentro de uma igreja, seja dentro da família, não aceitar piadas, né, preconceituosas, porque nós vivemos um outro mundo, né? Nós quebramos muitos paradigmas. Então a gente discute sim. E por isso que a gente apoia o prefeito Guti, porque pela primeira vez a cidade teve uma secretaria de direitos humanos. E eu tive o prazer de ser o diretor da Secretaria de Direitos Humanos, né, trabalhando com as questões identitárias, as questões das mulheres, né, vítimas de violência. E é muito importante a gente sempre pautar, e nós faremos pautar no Legislativo da cidade, políticas que incluam. Então, assim, quando os mais radicais, os que gostam de política pelo ódio, que não é a nossa causa, né? A nossa causa é sempre plural, acolhedora e de entendimento, de empatia, eles costumam a querer radicalizar dizendo, mas os LGBTs querem privilégios. Não, com certeza não. Eles querem respeito, eles querem dignidade, eles querem ser tratados com igualdade. E quando a gente fala de igualdade, é saber incluir essas pessoas, né? Tanto no mercado de trabalho, tanto que no nosso grupo nós temos a Raika, que ela é mulher trans, né? E ela é muito bem aceita, claro, que vai ser uma voz muito forte conosco dentro da Câmara, então a gente, assim, não tem medo de falar de igualdade, porque falar de igualdade é falar da política do século XXI. Chega dessa política atrasada, arcaica e preconceituosa que muita gente faz até hoje, né, na política de Guarulhos. Certo. E Thiago, você também ressaltou aqui a questão do tempo, né, que é muito grande dos mandatos dos nossos vereadores aqui da cidade. Mas vamos Muito. refletir aqui sobre essa última gestão. Como é que você avalia, né, essa Câmara atual aí que vai findar agora o mandato deles, né? Como é que você avalia o resultado final aí dos trabalhos dessa atual Câmara de Vereadores? Olha, Danilo, eu avalio de uma forma negativa, mas eu vou confessar que nós já tivemos composições, né, do legislativo piores. Mas nós tivemos aí, eu posso contar nos dedos de uma mão, né, políticos que se engajaram, que a gente vê que tem um trabalho sólido aí, coerente, mas a gente tem também muitos políticos que não comparecem às sessões, isso é um absurdo. E assim, é isso que eu também quero muito estar lá para, às vezes a gente fala, né? O vereador tem a obrigação de fiscalizar o prefeito. Claro que tem, e Uhum. faremos isso, porque é obrigação, né, regimental, inclusive. Mas, poxa, a gente tem que lutar pela moralidade do legislativo também. Não faz sentido que um legislativo pague mais de R$ 200 mil por mês de aluguel. Isso é vergonhoso. Esse dinheiro pode ser economizado e devolvido para a prefeitura para investir em saúde, por exemplo. Né? Mesmo o prefeito Guti tendo investido, pegou com 18% que a lei exige, ele investe 38% em saúde, mais do que o dobro, mas a gente sabe que ainda precisa ser mais investido. Né? A gente sabe que, eu posso te trazer um dado aqui, que é um dado concreto, né? Um dado estatístico muito importante que eu fui pesquisar, eu tenho sede por conhecimento, né, da questão da gestão pública, e aí eu fui ver que a cidade em 2016 tinha 2 ambulâncias, e a cidade de 2020 tem 26 ambulâncias. Então é inegável que nós temos uma gestão mais compromissada com a saúde. Agora, eu não sou hipócrita de dizer que a saúde está a mil maravilhas, nós somos modelo para o Brasil, não é isso. Mas a gente vai perseguir isso, sim. Né? Nós vamos cobrar isso do Poder Executivo. Então, assim, eu acho que o Legislativo, ele por diversas vezes é omisso em não propor leis mais coerentes, é como eu falei no início, né? Acho também a falta de quórum me envergonha enquanto munícipe.
e é por isso que eu sou candidato, porque eu cansei de ver gente reclamando em Facebook. Reclamar em Facebook não muda a vida de ninguém, só causa discórdia. Eu acho que se as pessoas propusessem mudanças mais do que reclamam em Facebook, não que reclamar não seja importante, também é. Nós temos voz e direito de livre debate, né? Mas não só isso, não é só criticar em rede social. Vamos à luta, vamos tirar o bumbum da cadeira e sair das redes sociais e ir para a luta mesmo. Então, por isso que a gente propõe uma candidatura coletiva. É para fazer diferente, para a cidade ter quórum, para a cidade discutir projetos relevantes, para a cidade pensar em incluir o próximo. E eu não vejo com bons olhos essa legislatura que está se acabando, e por isso mesmo que eu proponho algo novo, diferente e ousado. O mais importante é isso, ousado. Legal. Quando você fala isso dessa questão da fiscalização do legislativo, eu acho que um dos grandes problemas da cidade é falta de comunicação, né, Thiago? A gente, Também. a gente não tem uma comunicação efetiva. Eu vou te dar vários exemplos. Ó. Por exemplo, as pessoas não ficam sabendo porque às vezes não tem quórum para uma sessão. Às vezes nós temos Verdade. espetáculos artísticos muito bacanas aqui e as pessoas Com também não certeza. ficam sabendo, né? E como é que assim a Câmara, se é que é possível, né? A Câmara de Vereadores ela também pode atuar nessa questão maior de transparência, né? Deixar mais público isso, porque publicidade é obrigatoriedade do serviço público, né? Sim, É, sim. como é que a Câmara consegue atuar para melhorar isso, né? Tanto na questão de lazer, de cultura e tal, mas também da transparência dos mandatos, Thiago. Danilo, você tocou num assunto que mexe muito comigo, porque eu, como educador de escola pública, eu sempre tentei levar o conhecimento para os meus alunos, né, das questões de cidadania, para que eles soubessem. Então, eu sempre indagava. E olha que eu só vim participar de política partidária nos últimos 4 anos, e eu leciono há quase 20. Então, assim, eu tenho um grande período da minha vida em que eu não tinha absolutamente nenhum vínculo com a política partidária. Mas, claro, todo ser humano, como já dizia Sartre, né, todo ser humano é um ser político. E assim, o que eu mais, como se diz, o que eu mais proponho, né, posso dizer isso, que eu continuo em sala de aula, agora estou afastado pelo período eleitoral, mas sou educador, e o que eu mais proponho em sala de aula é assim, olha, visitem a Câmara Municipal, questionem, né, vão lá conhecer. E quando você falou dos espetáculos que existem na cidade, é verdade, tem muita coisa boa que não é vista, né? Tem muitos projetos incríveis que as pessoas falam, poxa, se eu soubesse, professor, eu falei, olha, então fica, procura se interar. Agora eu vou te dizer como resolver, porque não é só apontar o problema, vamos também tentar propor solução. E a Sim. solução que eu proponho, primeiro, a causa disso é a falta da aproximação do legislativo com a sociedade civil. Isso é notório, né? E como que eu vou propor resolução disso? Eu junto com o coletivo. Se o legislativo estiver conectado só com as escolas do município, que nós temos 160 escolas estaduais e mais de 143 escolas municipais. Então aí você já tem mais de 300 escolas que você pode atuar. Olha quantos alunos que você vai atingir. Você vai atingir aí no mínimo por baixo, uns 300 mil alunos. E nesses 300 mil alunos, se você multiplicar por mais 3 ou 4 pessoas que tem na casa dessas crianças, desses adolescentes, você já está chegando em 70, 80% da cidade. Então, olha só, é falta de inteligência, é falta de, às vezes, até de boa vontade, falta de projeto ousado. Porque se a gente tivesse um parlamento jovem que integrasse, primeiro, os vereadores visitassem obrigatoriamente essas escolas para falar dos seus mandatos, para falar do qual é o papel do Poder Legislativo, a gente já teria aí uma proximidade, porque o aluno, ele é multiplicador. Ele vai chegar em casa e vai falar, mãe, a senhora sabia que a gente pode qualquer dia assistir uma sessão da Câmara, quando tiver algum projeto que interesse a gente? Sabia, mãe, que a gente tem no Adamastor uma peça de teatro que é de graça e a gente pode ir num domingo à tarde? Então, quer dizer, se aproximar da sociedade civil é obrigação de todo legislador, sabe? E, claro, do poder público executivo também, né? Mas eu estou falando muito mais no meu caso, que eu me proponho a ser vereador de mandato coletivo. Então, todo o meu grupo, né, que é do Coletivo Diversos, nós temos esse compromisso arraigado. Nós não seremos vereadores e os co-vereadores não serão de gabinete. Nós seremos de rua, do morro, da quebrada, da favela, da sala de aula, do pátio de escola. Porque e não é para divulgar só as ações do nosso mandato, é para levar cidadania, para dizer, olha,
vai ter tal ação e vocês podem participar. Então, essa é uma das possibilidades. Aproximar o legislativo de todas as escolas públicas da cidade, sem contar as particulares, que também você já tem um espectro gigante. Mas, evidentemente, que na escola pública você tem o público que mais precisa do poder executivo e que também as leis que são criadas no poder legislativo impactam diretamente essas pessoas muito mais, porque elas geralmente, né, não posso dizer, não posso generalizar, mas em grande parte são famílias que vivem ali numa vulnerabilidade social muito maior do que quem estuda numa escola particular. Então, esse é um dos nossos projetos. O outro é da gente propor a implantação de uma TV pública, né? Claro, de uma forma modesta, sem equipamentos afortunados, não é isso. Mas que a gente possa ter programação regional, né? Um espaço público para as pessoas divulgarem projetos sociais da cidade, falar do grande impacto das políticas públicas do governo municipal, né? Para chegar mais nas pessoas. Então, são dois projetos. Primeiro, a TV pública da cidade. Como uma cidade grande como essa, uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes, não tem uma TV que transmita, né, a programação regional. Tudo bem, nós somos vizinhos aqui da capital, mas passa-se 5, 10% da programação falando de Guarulhos. O resto é tudo falando da capital. A gente tem a grandeza suficiente para ter uma TV pública. Tem sim. É uma das coisas que todos nós ficamos inconformados, né? Um dos motivos de eu ter criado esse Verdade. canal foi isso, porque a gente não tem publicidade, né? E nesse momento é que a gente tem 1.157 candidatos a vereador, Thiago. Então, assim, seria quase que Muito, impossível, eu não muita. teria pernas para trazer todo mundo. Mas, Sim, né? sim. Mas ao máximo a gente tentou buscar diferentes candidaturas de diferentes partidos com diferentes propostas, Uhum. ideologias, né? O canal participa, ele é livre, E, democrático, né? e é bacana isso, né? Essa pluralidade é linda, é muito bom. É perfeito, é perfeito. Mas, o Thiago, agora falando da atuação lá, é muito bacana te ouvir falar desses Certo. projetos, mas você sabe que muitas vezes você vai chegar, quando você for propor esse tipo de situação, muito vereador vai te olhar de cara feia e falar: ah, não mexe com isso Eu não, isso aí, imagino. isso vai dar Deixa isso para trabalho. lá. É, não, pra quê? É, Isso não dá voto, não, menino, não faz isso não. eu Aí, né? imagino. Esses caras de Eu 8, imagino. 9, 10 mandatos que você fala aí, provavelmente. Como é que é esse poder de articulação vai funcionar, Thiago? Assim, a gente imagina que pode ser um cenário positivo se o prefeito da sua coligação, né, for eleito, né, mas pode ser Uhum. adverso também, né? E como é que você imagina Claro, resolver claro que isso sim. lá nesse ambiente? Primeiro, Danilo, é chamando para o debate. Eu não tenho medo de debater, sou professor. O professor, essencialmente, ele promove debates, né? Todo bom professor é um provocador por natureza, mas eu digo que a minha provocação nunca é pelo lado odioso, radicalista, nunca é pelo lado da provocação patética que não dá em nada, não. Minha provocação é propositiva. Vamos pensar a cidade juntos, inclusive com aquele que pensa ao contrário de mim. E eu acho que isso engrandece o debate. Não tem nenhum problema pensar diferente. Tem problema você se esquivar. Tem problema você ter aí o compromisso de representar a população e abrir mão do debate. Aí não é correto. Mas, assim, primeiro chamando para o debate, como você bem disse, evidentemente, tendo o prefeito Guti eleito, é mais fácil, evidentemente, porque nós somos da coligação, mas, independente do cenário, a nossa principal bandeira vai ser o diálogo e o convencimento. Eu acho que, assim, o que a gente pretende fazer é o interesse público, não é um interesse particular, não é o interesse do grupo A ou B, é o interesse público que for bom para a sociedade. E eu acho que quanto mais você provoca a sociedade para falar, olha, vai ter o debate sobre tal assunto. Por exemplo, desde 2017, eu me reúno com amigos para falar sobre a implantação de uma universidade pública municipal. Né? Isso é muito bacana, porque em conversa com o prefeito Guti, né, o prefeito Guti já colocou isso no seu plano de governo, que é uma bandeira, né, da candidatura dele, que nós defendemos. Em 2017, óbvio, tinha essa ideia, não foi possível executá-la, por N motivos, que é notório e é público, porque a cidade vivia, né, uma situação de calamidade no sentido das finanças da cidade, né? O prefeito Guti herdou uma dívida aí de 7,4 bilhões de reais, isso é uma coisa inédita na história da cidade, é triste, mas com muito empenho está conseguindo dar a volta por cima.
e a gente tem essa propositura de ter a universidade pública municipal, com cursos que, primeiro, dê oportunidade ao jovem e também dê oportunidade ao professor de escola pública, porque o professor já não é bem remunerado e muitas vezes ele tem que tirar do próprio bolso para fazer um mestrado, um doutorado, um curso de especialização. Então, é muito justo que a gente pense na equidade da sociedade, formando melhor o nosso professor, porque isso resulta numa melhor qualidade de ensino. Então, essa proposta nossa da universidade pública, a gente também vai discutir na Câmara. E aí a gente vai, como você bem disse, né? É também proposta do nosso prefeito Guti, e a gente quer tentar implantar isso. Mas sempre o diálogo é mais importante. Diálogo respeitoso, mas ousado, contundente e olho no olho. Isso é bom. A gente espera que isso aconteça, o canal Participo vai estar Sim. cobrindo lá e a gente vai falar, vereador Thiago, por Ah, favor, faz favor aqui, vamos conversar um pouquinho. com o maior prazer. Vou estar 100% à disposição. Thiago, deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que tá aqui no chat, tá? O Sidney Claro. Feitosa, Cadu Monteiro, Michele Macedo, Legal. Gisele Sapienza, Vanessa Monteiro, Grandes pessoal, amigos. grandes amigos. Ô, pessoal, boa noite, Sim, brigadão mesmo. educadores. Educadores, também sou educador, Sim, pessoal. Todos que estamos legal, juntos Danilo. aí. Pessoal, já Sim. convido todo mundo aí para se inscrever no canal também. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força, é importante. Curte o vídeo também, que é muito bom para a gente impulsionar. Mais pessoas vão conhecer os projetos aqui do Thiago e do mandato coletivo que ele propõe aqui. Ó. Mas tem uma pergunta do Sidney Feitosa que eu vou passar aqui para você, Bora lá, Thiago. por favor. Danilo Thiago, boa noite. Thiago, sobre orçamento participativo, qual a sua opinião sobre o orçamento participativo e a possibilidade de um novo zoneamento para a cidade? O nome dele é Sidney Feitosa, Thiago. Claro, ótimo. Quando ele fala, Sidney, boa noite, obrigado pelo prestígio da sua audiência. O Sidney é um querido amigo também, de muito tempo. Nós fizemos teatro junto há mais de 20 anos atrás. Éramos bem jovenzinhos. Sidney, quando você fala do orçamento participativo, eu acho muito importante, eu acho que é importante descentralizar esses debates. Ele não pode nunca ficar só enraizado só na prefeitura, ele tem que ser debatido sim com a sociedade. E digo mais, as sessões para aprovar esse orçamento também deve ser debatido, porque todo eleitor, todo munícipe pode e deve pressionar o seu vereador, é porque as pessoas não têm o hábito de fazer isso, mas tudo é questão da gente incentivá-los a fazer. E podem pressionar esse vereador a fazer alterações, a propor alterações nesse orçamento. Porque o orçamento, ele é discutido, sim, ele tem lá os seus momentos de participação popular, mas depois também, quando vai para aprovação na Câmara, os vereadores podem fazer alterações, né? Podem pressionar a bancada, podem fazer outras sugestões, e eu acho que quanto mais participação popular, melhor. E eu vou deixar bem claro, eu tive uma oportunidade de ser gestor público, que foi no início do mandato do prefeito Guti. Eu digo para você, Danilo, e para todos os seus espectadores nossos, né, que estão nos assistindo agora, quando eu cheguei, nós pegamos a Secretaria de Cultura, os quatro conselhos, nenhum funcionava. Então, aquele governo que se dizia popular, de que as pessoas têm que participar, acabou com 4 conselhos participativos da Secretaria de Cultura. Imediatamente, né, nos 30 primeiros dias, eu convoquei uma reunião pública para mais de 700 artistas da cidade, um público que lotou o auditório do Adamastor, e nós colocamos os conselhos para funcionar. Então, convocamos reuniões ordinárias, elegemos o pessoal, porque é paritário, né? Tem 8 da sociedade civil e 8 do poder público. E é assim que tem que ser. Então, assim, se eu privilegiei, né, a participação popular como gestor público, obviamente, como é minha obrigação, vou fazer isso também como mandato coletivo, porque está enraizado na minha conduta e na minha ética, no meu modo de ver a política e a democracia da minha cidade. E sobre o zoneamento, sim, eu sou a favor de que a gente faça sempre uma revisão e que essa revisão não demore 10, 20 anos para acontecer. Até porque o mundo muda, né? A cidade de hoje não é a mesma de 10 anos atrás, obviamente. Então, que isso, de tempos em tempos, né, a gente tem, claro, uma pessoa especialista que entende muito mais do que eu nisso dentro do nosso coletivo, que é a Soraya Mendonça, e ela também propôs isso, que a gente pense na Câmara de que de tempos em tempos, não sei se de 2, de 4 anos,
em 4 anos, a gente possa reavaliar e rever na Câmara, com sessões públicas, o zoneamento da cidade. Maravilha. Sidney, obrigado pela sua pergunta, pela participação aí também. Tiago, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui importante. Por que as pessoas devem votar no Thiago Ortaet? Ótimo. Danilo, e todos vocês que estão nos assistindo agora, você pode votar no Thiago Ortaet? Eu não vou dizer que você deve, porque nada aqui é imposto. Nem na sala de aula eu não sou impositivo. Você pode escolher o professor Thiago Ortaet, que é porta-voz do coletivo Diversos 40007, primeiro porque nós temos história de luta pela cidade, como eu falei desde o início, né? Existem muitos oportunistas, existem muitas pessoas que estavam saindo com todo respeito, né? Com todo respeito todas as candidaturas. Mas há de convir, tem muitas candidaturas de pessoas que não sabem nem o que é uma lei orgânica, que não sabem o que é o regimento interno, que não sabem o que são políticas públicas e se propõem a serem vereadores. Vou ver, aí o que dá, chega lá, depois alguém me ajuda, eu falo qualquer coisa. Então, não, aqui, primeiro, tem história de lutas pela cidade. Se você der um Google no meu nome aí, você vai ver que, no mínimo, nos últimos 15 a 20 anos, eu tenho inúmeros projetos. E aí a gente foi fazer um mapeamento, né? Porque nesse momento de eleição, é um momento da gente também se rever, né? Como opção para a cidade. Que opção sou eu? Né? E aí eu fui rever, não tinha nem ideia que eu tenho 30 projetos, na verdade deram 32, mas eu costumo dizer mais de 30 projetos realizados nos últimos 20 anos, projetos que causam impacto, seja com morador de rua, seja com indução de cidadania na escola pública, seja com eventos comunitários, né, com jovens, com idosos, formação, que a gente faz a democratização do acesso às artes e à cultura há 18 anos no mesmo projeto, que é trupeortaetica.com, um site que tem lá toda a nossa história. Então, primeiro, você pode nos escolher porque nós somos democratas, respeitamos a diversidade, a diferença, né? O pensamento contrário, e colocamos aqui um pensamento progressista para a cidade, sempre ter políticas públicas que impactem principalmente a periferia, que é de onde nós somos e para onde nosso trabalho é dedicado. E também pelo fato de nós termos projetos para o futuro, não só os mais de 30 projetos que nós já criamos nos últimos 20 anos, mas nas nossas ideias que são inovadoras para a cidade. Por exemplo, como eu falei agora há pouco, a ideia de propor, né, para a cidade uma faculdade pública. Isso é muito importante. Não sei se vocês sabiam, mas São Caetano do Sul, que é a 40ª tanta cidade do estado em riqueza, tem uma universidade pública municipal, gerida pela prefeitura. Né? Nós temos aqui só uma federal, mas a gente pode ter também uma municipal. E por que Guarulhos, que é o quarto PIB do estado, não pode ter uma universidade pública? Pode e deve e terá, porque a gente vai cobrar, a gente vai lutar para que isso aconteça, propor projeto de lei, e é isso. Então eu resumo, né, de um modo de dizer, primeiro, que nós temos história de luta e nós temos projetos para o agora e para o futuro. Temos decência, dignidade e, claro, que isso é mais do que nossa obrigação. Legal. E eu sei que você falou o número, mas, Thiago, para quem quer votar no Thiago Ortaet, nesse coletivo, nesse mandato coletivo, qual que é o número? 40007. É o PSB do Márcio França, é o PSB que tem, por onde passou, fez uma educação pública de qualidade, de excelência. Né? Eu tenho orgulho, né, de ser educador e ser um militante do PSB, como em Pernambuco, que tem uma visão muito forte, como aqui em Guarulhos, durante os 4 anos do governo do Guti, que nós conseguimos elevar a educação pública para um patamar nunca antes visto, e isso não é questão de propaganda política, isso é fato, né? Um fato que foi capa de vários jornais regionais e até nacionais nas últimas semanas. O IDEB de 6,3, né? Maior do que o índice do país, que é 5,7. Então, e também uma preocupação com o social muito grande. 40007 para fazer acontecer, e nós seremos, com a sua ajuda, se você nos permitir, o primeiro mandato coletivo da história dessa cidade linda que é a nossa Guarulhos. Legal, Thiago. Muito bacana falar aqui com você.
né? Pena que a gente não tem tanto Adorei tempo também. assim. A gente poderia ficar umas 2 horas aqui Verdade. conversando com o pessoal, mas aí ia ter que fazer as pausas para ir ao Sim. banheiro de tanta água que a gente ia tomar também. É, verdade. Mas, gente, fica Verdade. a dica aí, ó, 40007. É só lembrar do James Bond lá que vocês vão lembrar também. Isso. Homenagem também, né, nosso querido Do Sean meu, do nosso Connery. número. Sim, né, o Sean Isso, Connery que deixou saudoso. muito bacana, né? E você, como professor, já deve ter assistido também um filme dele muito famoso que é O Nome da Rosa, né? Que é um filme muito. Maravilhoso. É uma filmografia indispensável para qualquer pessoa que vá fazer uma faculdade de humanas, né? O Sim, nome da Rosa, ele reflete bem esse período da Idade Média. muito legal mesmo. Mas, Thiago, é isso. Ó. Vou te desejar agora todo o sucesso do mundo aí nessa jornada, tá bom? Que dê tudo certo para vocês. Eu tô torcendo aqui para que esse primeiro mandato coletivo seja eleito, pra gente ir lá, o canal participa, Obrigado. conversar com vocês também, tá bom? Então, boa Claro. sorte mesmo aí e até a próxima aí, Thiago. Muito obrigado. Abraço a todos. 40007, Coletivo Diversos. Obrigado pela oportunidade. Valeu. É isso aí. Tchau, tchau, Thiago. Bom, gente, a gente falou aqui hoje então com dois convidados muito especiais, né? A gente falou com o Marcos Potenza e agora nós falamos com o Thiago Hortaete, que pertence a um mandato coletivo. Se você ainda não entendeu muito bem o que é o mandato coletivo, dá uma procurada lá nas redes sociais deles. Eu achei uma ideia muito interessante, é muito legal a gente ter ideias assim, tá bom? Amanhã, nesse mesmo formato, a gente vai ter dois convidados aqui também. Certo, gente? Espero vocês. Até amanhã, fiquem bem e boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal.